Balneário Camboriú. Você deve ouvir cada vez mais falar sobre esse lugar em Santa Catarina, carinhosamente apelidada de Dubai brasileira. Mas sabe alguma coisa sobre a cidade? Já visitou alguma vez? Tem ideia do porquê ela está crescendo cada vez mais no cenário turístico e do pessoal da ostentação? Então se ajeita aí onde quer que você esteja e fica comigo nos próximos minutos que eu quero te explicar hoje porque Balneário Camboriú é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui, e só para localizar vocês, Balneário Camboriú é uma cidade do litoral de Santa Catarina, a uns 80 km de Florianópolis e sexta cidade mais populosa do estado, mesmo que do Brasil seja de número 63, dentre as menores em área. Para você ter uma ideia, Balneário Camboriú possui mais de 2.800 habitantes por quilômetro quadrado, sendo uma das cidades com a maior densidade demográfica do nosso país. E Balneário Camboriú ostenta diversos títulos que muita gente nem faz ideia, mas que justifica a grande procura que vem tendo nos últimos anos. Quer ver? Balneário Camboriú foi escolhida como a 14ª melhor cidade para se viver no Brasil. Em Santa Catarina ela está em primeiro. Também uma das 26 cidades mais felizes do Brasil. Tem o 4º melhor índice de desenvolvimento humano municipal do Brasil, que significa a 4ª melhor cidade para se viver no nosso país. É a 10ª cidade com o maior PIB per capita em Santa Catarina e no Brasil está em 188. Eu não sei falar esse número ordinário. É o 6º município com o melhor índice FIRJAN de desenvolvimento municipal em Santa Catarina e o 49º no Brasil. Tem o melhor sistema de esgoto de Santa Catarina com 98,7% de cobertura e o 32º do Brasil. Foi eleita a cidade mais segura da região sul pela revista Exame em 2018. Tem o selo Brasil Amigo da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos. O prêmio Fiocruz Melhores Políticas Públicas do País voltada para idosos. Ainda o prêmio de Direitos Humanos, como se não bastasse tudo isso. E por fim o troféu Beto Carreiro de Excelência no Turismo. O 8º lugar dos destinos mais visitados para lazer na demanda internacional do turismo e uma das 22 melhores praias do Brasil pelo Expedia. Gente, quanta coisa. Mas é claro, tanto benefício tem um custo. Aproximadamente R$18.000 um metro quadrado, ficando apenas atrás da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas claro, tem alguns lugares que são mais baratos na cidade também. E como eu falei, Balneário Camboriú cada vez mais é procurada por turistas que curtem as praias e a agitação noturna. Apesar de pouco mais de 140 mil pessoas viverem lá, estima-se que no verão o número passe tranquilamente de 1 milhão de seres humaninhos. Mas a Dubai brasileira nem sempre foi só essa loucura que é. Tudo começou com os índios que viviam ali há muito tempo. Depois, em 1758, algumas famílias colonizaram onde hoje fica a Praia das Laranjeiras. Mas só em 1826, quando o governo da província de Santa Catarina deu terras a um rapaz chamado Baltazar Pinto Correia, onde hoje fica, no caso, o bairro dos Pioneiros, é que as coisas começaram a fluir diferente. No início, a área foi sendo povoada aos poucos. Aí construíram a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que hoje você conhece como a Capela de Santo Amaro. E então, em 1884, criaram o município de Camboriú, que por muitos anos foi o maior produtor de café em Santa Catarina, além da exploração de jazidas de mármore, granito e calcário. Mas só em 1920 o desenvolvimento começou a tomar rumo com as primeiras casas e com os alemães ali do Vale do Itajaí mostrando para os nativos que praia também servia para o lazer, porque o pessoal só usava para pesca e práticas medicinais. Aí o tempo passou e eu sofri calado, então que na década de 1960 o turismo voou e Balneário Camboriú foi criado. E o resto da história você conhece, porque você já viu várias vezes nessa cidadezinha. Você sabe no que tudo isso se tornou. Aliás, duas coisas. Camboriú e Balneário Camboriú são duas cidades que, por mais que ninguém saiba direito onde é que começa uma e onde termina a outra, ainda assim são duas cidades. E Camboriú também é uma palavra indígena que significa rio de muito robalo, que é um tipo de peixe que tem bastante ali na região. Mas vamos agora ao que enche os olhos de todo mundo. Vamos falar do que tem pra fazer por lá pra você se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil, se já não tivesse convencido até agora. Enquanto isso, vai se inscrevendo aí no canal se tá gostando de conhecer melhor o Brasil e também se tá gostando do conteúdo. Se não tá gostando, por que continuas? Bem, Balneário Camboriú é uma cidade de prédios, e prédios altos e próximos do mar, principalmente, que depois das 16 horas encobrem quase toda a areia e deixam a galera sem sol. Mas isso é o de menos. A cidade leva o título de Dubai brasileira não por menos. Primeiro porque está se consolidando numa cidade de negócios, atualmente estando em segundo lugar no recorte de desenvolvimento social do ranking das melhores cidades para fazer negócio. E segundo pelos prédios, óbvio, e pelo fato de ser a 99ª cidade do mundo com o maior números de prédios. Dos 10 prédios mais altos do Brasil, 8 ficam em Balneário Camboriú. Dos 56 prédios com mais de 150 metros, 24 ficam em Balneário Camboriú. Em 2019, inauguraram o terceiro maior prédio da América do Sul e maior do Brasil, o Infinity Coast Tower,
com 234,8 metros. E como se nada disso bastasse, estão para entregar mais duas obras, o Yacht House e o One Tower, que entre si vão disputar o segundo lugar do maior prédio da América Latina, com 280 e 281 metros. Eles só vão perder, no caso, para o Sky Costaneira em Santiago do Chile, com 300 metros. E uma curiosidade, o Yacht House tem um elevador que vai do térreo até a cobertura em menos de 1 minuto. Ou seja, 6 metros por segundo. Pensa na queda de pressão da nona andando num desses. As pessoas vão entender o que é nona. A fim de curiosidade, o Neymar, o Luan Santana e o Sorocaba vão morar lá. Eu só queria visitar, bater uma selfiezinha, ganhar umas curtidas e já tá... Mas que bom. Ai, que bom é o sorvete, né, que eles vendem na praia. Mas seguindo o bonde, em Balneário Camboriú é festa o ano inteiro. Principalmente se você transita pela Avenida Atlântica ou os bairros chiques. As principais festas que a galera procura por lá são a Shed Western Bar, o Taj Bar, o Varung Beach Club e, claro, Green Valley, que você já deve ter ouvido falar. Não é à toa, Balneário Camboriú é a capital da música eletrônica no Brasil. E lá também encontramos o maior aquário do sul do Brasil, com 3.500 metros e mais de 1 milhão de litros d'água, o Oceanic Aquarium. Também tem uma roda gigante, inspirada na London Eye, que é a segunda maior da América Latina, e um novo cartão postal de Balneário Camboriú desde 2020. Desde o ano passado. Tem o Cristo Luz, que atrai milhares de visitantes todo ano para observar esse monumento de 33 metros de altura, que segura na mão esquerda o símbolo do sol que ilumina e abençoa a cidade e aos turistas. Ainda a Ilha de Cabras, que fica a 600 metros da Praia Central, e outro cartão postal que toda noite tem uma iluminação especial vindo de lá. Pegar o barco pirata que sai da Barra Sul e contorna a Ilha das Cabras é uma boa forma de conhecer esse lugarzinho. Também o Morro do Careca, 100 metros de altitude, na divisa com Itajaí, que tem uma das melhores vistas possíveis da magnitude de Balneário Camboriú, principalmente ali da Praia Central e a Praia Brava. A galera faz muito voo de parapente por lá. E morro tem muito ainda, como o Morro da Cruz, o Morro do Gavião, e o Morro do Boi, com o Speedway Music Park, um lugar cheio de coisa pra fazer, paintball, kart, quadriciclo e outras coisas que você possa imaginar. Mas falando de praias, a Praia Central é a principal, porque é onde encontramos os hotéis, os restaurantes, casas noturnas e tudo mais que você puder imaginar. São mais de 100 pontos pra comer ali, sem falar na quantidade de pessoas que estão sempre transitando por essas bandas. O problema da Praia Central é o que eu comentei antes, da metade da tarde em diante não tem mais sol, mas aí a Praia dos Amores, na divisa com Itajaí, é uma ótima alternativa, principalmente pelaquela areia que faz um barulho peculiar quando você pisa nela. Cara, essa Praia dos Amores, tu pisa e faz... Esse é um conhecimento de quem já viveu lá. Continuando, a Praia de Laranjeiras é a segunda principal de Balneário Camboriú e já tem as águas um pouco mais tranquilas. A galera procura muito essa praia, no caso, para banho e esportes náuticos. Inclusive, uma curiosidade, já encontraram fósseis de índios que viveram há milhares de anos ali. Outras praias bacanas são a de Taquaras, Praia de Taquarinhas, Praia do Buraco, Praia do Canto, Praia Estaleirinho e Praia do Estaleiro. E por lá ainda tem o Parque Unipraias, com mais de 85 mil metros quadrados, onde se destacam os bondinhos aéreos que passam por Barra Sul, Mata Atlântica e Praia de Laranjeiras. Ali, além disso, ainda tem bastante trilhas, mirantes, o trenó de montanha, yuhu, a tirolesa Zip Rider e o Fantastic Forest para a criançada sapeca brincar até sair sangue do nariz. Não, brincadeira. Mas o top mesmo é subir no Morro da Aguada e ficar a 240 metros de altura e contemplar a vista lá de cima. E uma forma de conhecer bem Balneário Camboriú é utilizando o BC Bybook, que, como você deve imaginar, tem um ônibus panorâmico que anda pela linda cidade com um guia de turismo. E antes que eu esqueça, não deixe de conhecer o Mole Barra Norte e Mole Barra Sul e observar o trapiche com 452 metros para pesca do peixe-espada à noite. O pessoal usa iscas coloridas e luminosas, que é bem interessante. E algumas curiosidades agora. O Shopping Cinerama, antigo Cinerama de la Torre, em 1967, quando foi inaugurado, era o mais luxuoso do Brasil. Tinha projeção de 70 milímetros e 1.200 poltronas, isso para uma cidade de 10 mil habitantes. O Hotel Fischer, de 1957, também foi o primeiro hotel a oferecer banheiro em todos os apartamentos. Parece estranho, mas naquela época as coisas eram um pouco diferentes do que são hoje. Inclusive, o Marambaia também foi o primeiro hotel redondo do Brasil, inaugurado em 1964, e um dos maiores culpados pelo crescimento turístico de Balneário Camboriú. Mas como o vídeo está ficando longo, eu quero dar uma passada bem rápida por outras coisas interessantes sobre Balneário Camboriú, para você visitar quando estiver de boa no Alagoas. Digo, em Santa Catarina. O Arquivo Histórico Municipal e Biblioteca Machado de Assis, a Casa Linhares, construída em tijolos maciços, madeira trabalhada manualmente e janelas coloniais, a Capela Santo Amaro, a primeira igreja da cidade, a Capela da Paz de 1950, o Parque Natural Raimundo Gonçalves Malta, rico em sua fauna e flora, cheio de trilhas,
plantas exóticas, ainda o Fan Museu, o primeiro museu permanente do Brasil voltado à galera das redes sociais, o Complexo Ciro Guevara, com vários museus de arqueologia, artesanato, pesca, oceanográfico, taxidermia, esqueletos e folclore brasileiro. Também o Museu do Som, a Passarela da Barra, o Waterplay Parque Aquático, o Deck Barra Norte, o Mirante Estrada da Rainha, o Mirante Interpraias e, por último, a Pedra do Ovo, que mais parece um ovo quebrado, que é utilizado muito como referência náutica entre as praias de Taquaras e Taquarinha. Mas chega de Balneário Camboriú por hoje. Se você gostou do vídeo, curta, por favor, e se inscreva no canal. Se não gostou, azar é o seu. Chegou até aqui pra quê? E não se esqueça, se publicar alguma foto de Balneário Camboriú, utilize a hashtag #MinhaFoto no Euzinga, que as melhores serão repostadas. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima.